Pessoal, que bom ter vocês aqui de volta na nossa 7ª edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Eu sou a Laura e vou acompanhar vocês aqui nos próximos minutos e vamos falar bastante sobre futebol latino. Sejam bem-vindos à 7ª edição do Latinos na Veia. E olha, hoje temos diversos assuntos para conversar porque muita coisa aconteceu, viu? Temos os resultados das primeiras partidas da fase de grupos da Libertadores, né? O campeonato argentino também segue a todo vapor e os 2 primeiros colocados fazem história ao brigarem com apenas 1 ponto de diferença e falta uma rodada para definirem quem que vai ser o grande campeão. No chileno podemos ter a chegada de um técnico brasileiro e os times já começam a brigar pelas primeiras colocações. Tivemos o líder do campeonato colombiano sendo ultrapassado e alguns clássicos acontecendo. No Paraguai, algumas equipes arrancaram suas primeiras vitórias e tem muito mais acontecendo. Então, tu quer saber o que aconteceu? Fica ligadinho aqui com a gente nos próximos minutos que vamos contar tudo. Mas antes de tudo, quer saber sobre o futebol nacional e internacional? Ficar atualizado de tudo, saber sobre Libertadores, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, os campeonatos europeus, a MLS, campeonato mexicano e muito mais? Então acompanha a gente no nosso portal. Entra lá em www.futebolnaveia.com.br. Lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Contratações, negócios, mercado da bola, tudo, né? E vamos começar com tudo, parar de enrolação e a gente vai até os nossos hermanos, onde a Valéria Contado traz as novidades da Argentina e da reta final do campeonato. E o campeonato argentino só não está mais caliente que o nosso podcast. Prestes a entrar na última rodada, River e Boca brigam páreo a páreo pela liderança e protagonizam uma briga histórica pela taça. A rivalidade entre os clubes hermanos ultrapassou as 4 linhas do campo e chegou às tabelas. O River empatou com o Defensa e Justiça no último sábado e somou apenas 1 pontinho na rodada. Com o tropeço do rival e a vitória por 4-0 fora de casa em cima do Colón, o Boca encostou no líder. O River hoje soma 46 pontos, enquanto o Boca soma 45. Como diria Thiago Leifert, fogo no parquinho argentino. Nas outras colocações, surpresa. Vélez Sarsfield e Lanús assumiram a 3ª e a 4ª colocação na zona de classificação para a Libertadores. Se o campeonato terminasse agora, Vélez entraria na fase de grupos, enquanto o Lanús na pré-Libertadores. Já na zona de classificação para a Sul-Americana, a briga também está muito boa. O Argentinos Júnior, o Racing e o Rosário estão cada um com 36 pontos, a mesma colocação dos outros 2, mas em desvantagem em questão de critérios de desempate. Já o New Old Boys e o Defensa e Justiça também estão na zona de classificação da Sul-Americana por enquanto, mas alguns pontinhos atrás. Lembrando que o Vélez ainda tem um jogo pendente que vai acontecer na próxima quarta-feira diante do Godoy Cruz e o jogo é válido pela 20ª rodada. Na última rodada, que vai se iniciar já na próxima sexta-feira, o Tucumã, que é o 14º colocado, vai receber o River. O River, se vencer ou empatar, já se torna campeão. Do outro lado ali, o Boca vai ser o anfitrião e vai receber o 19º colocado e ainda tem que torcer para o tropeço do rival. Caso o River perca e o Boca empate, o campeonato vai ser decidido pelos critérios de desempate. Caso o River perca e o Boca ganhe, o Boca vai se sagrar campeão na última rodada. É muita emoção, meus amigos. A gente já está ansioso para saber quem vai ser o campeão argentino, mas isso só na semana que vem, no próximo podcast, e eu volto com todas as informações e toda a emoção da reta final do Campeonato Argentino. Eu sou Valéria Contado para o podcast Latinos na Veia, do Futebol na Veia. Até semana que vem.
Muito obrigada, Valéria. E o campeonato argentino tá surpreendente nesta reta final. A gente já falou aqui que tava pegando fogo e realmente tava, não é brincadeira, viu? Apenas 1 ponto separa aí River e Boca. Estão fazendo essa última rodada pegar fogo e deixar todos os ânimos lá em cima, viu? E com isso não podemos esperar mais nada, porque tudo pode acontecer. E olha que muita coisa já aconteceu nesse torneio, hein? Quando começamos o podcast, a Argentinos Juniors estava na primeira colocação e agora já tudo desandou, tudo mudou. Então vamos ver o que vai acontecer, viu? Então o River empatou com o Defensa e Justiça na última rodada e quase perdeu, viu? Mesmo jogando em casa. O time de Galhardo levou um gol aos 23 minutos do primeiro tempo e quem conseguiu recuperar foi Quinteiro, que converteu aí um pênalti, né? Já o Boca, ele arrancou uma goleada, viu? Ele não tava brincando, ele quer a primeira colocação, ele quer o título de campeão e é um título aí que Galhardo não tem, né? Então o time do Boca venceu o Colón por 4-0 e com isso então significa que tudo pode acontecer porque o Boca vem preparado. Então lembrando, já anota aí, o River encara o Tucumã fora de casa e o Boca recebe o Rinásia no sábado 7 às 21 horas pelo horário de Brasília, né? E aí já deixo o questionamento para vocês, quem que vai levar melhor? Quem que vai ser o grande campeão da Superliga Argentina? No campeonato argentino também, o Huracán, Colón e Godoy Cruz, eles ocupam as últimas colocações com pontuações bem baixas, viu? E eles buscam então somar os 3 pontos, né? Conseguir mais uma vitória para não decepcionar tanto os seus torcedores assim. Mas os 3 times, eles fizeram más campanhas na temporada e talvez não consigam recuperar aí os seus bons resultados. Na Libertadores, as coisas não foram tão boas assim pro River Plate, não. Contra a Liga de Quito, do Equador, o time argentino perdeu, acabou aí não começando com o pé direito, viu? O placar ficou no 3-0 contra o time de Galhardo. E o próximo compromisso do River, então, é contra o Binacional. Já o Boca também jogou fora de casa e arrancou um empate. Os times ficaram no 1-1. Já o próximo duelo do Boca pela Liberta é contra o Independiente do Medellín. Por fim, o Defensa e Justiça perdeu para o Santos por 2-1 de virada. E o Tigre perdeu para o Palmeiras por 2-0 em resultados não tão favoráveis para os argentinos. E para encerrar os resultados, o Racing entrou em campo nesta quinta-feira e arrancou uma vitória aí, já quebrando o paradigma de que nenhum argentino ia sair com a vitória na primeira rodada da fase de grupos, né? Contra o Estudiantes de Mérida, e fora de casa, o Racing venceu por 2-1. E agora vamos para o Chile, que quem traz tudo pra gente é o André Borges. Agora que o carnaval já terminou, finalmente 2020 começou oficialmente. Então, para você que está ouvindo Latinos na Veia, um feliz 2020 e vida que segue. Bom, para abrir a rodada do futebol chileno desta vez, vamos começar pelo Campeonato Nacional, que após 5 vitórias seguidas, a Universidade Católica perdeu 100% de aproveitamento. A Católica, junto com a União La Calera, no confronto, abriram a 6ª rodada da competição, na última sexta-feira, dia 28. O resultado foi 1-1, mas nada que interferisse na classificação, pois a Católica ainda continua na primeira posição com 16 pontos. Agora, quem está decepcionando na competição, no campeonato, é o Colo-Colo, que não vem bem, não venceu novamente nessa rodada, empatou 2-2 em casa com a Universidade Concepción. E com isso, eles estão até próximos da zona de rebaixamento. O Colo-Colo está na 13ª posição, com 4 pontos, 1 ponto separa ele, o Colo-Colo, do primeiro dentro da zona de rebaixamento. Agora quem está indo super bem é a Universidade de Chile, que tá procurando recuperar as campanhas boas de uns tempos atrás, que ultimamente a Laú não estava indo bem. Dessa vez, mais uma vitória fora de casa, venceu por 3-2 o Higgins. Mas quem está surpreendendo mesmo no campeonato é o Curicó Unido. Venceu por 1-0 em casa o Hot Pato
Mas, pasmem, o Curicó Unido é o segundo colocado e um pontinho atrás apenas da Universidade Católica. A Universidade Católica tem 16 e o Curicó tem 15. Agora indo para a classificação, continuando, a Universidade de Chile está em terceiro com 13 pontos. Esses são os 3 primeiros colocados que iriam para a Libertadores. No caso, a Laú iria para a pré-Libertadores. Agora na zona de rebaixamento já tivemos mudança. O Deportes La Serena, que foi recém-promovido da segunda divisão, conseguiu escapar, por enquanto. E quem está em seu lugar é a Universidade Concepción, com 3 pontos, e o Deportes Iquique na última posição, com 2 pontinhos apenas. E ainda no Campeonato Chileno, o Colo-Colo com esse resultado está buscando um técnico novo. E dessa vez eles estavam pensando em contratar o técnico Felipão. Exatamente, o Luiz Felipe Scolari estava sendo cogitado para comandar o Cacique. E seria até interessante ver se o Felipão aceitasse, porque é difícil de ver um técnico brasileiro também comandando uma equipe que não seja brasileira ou até mesmo europeia. É difícil dirigir alguma equipe daqui da América do Sul. Mas a torcida do Colo-Colo rejeitou totalmente essa ideia da diretoria. Por quê? Por conta de uma entrevista que o Felipão deu em 98, falando de Augusto Pinochet, um dos piores ditadores da América Latina, que foi obviamente o pior no Chile. Ele elogiou as pautas econômicas, dizendo que ele fez coisas boas também. E isso foi suficiente para a torcida do Colo-Colo cancelar o Felipão. Vamos ver se vai ter alguma mudança aí para frente, se eles vão mudar de ideia ou se vai continuar assim. Agora, sobre a Libertadores. Vamos de Libertadores porque os times chilenos já estrearam na competição. Só que não de uma forma legal. Vamos começar com a Universidade Católica, que estreou contra o Internacional, mas tomou uma sapatada no Beira-Rio por 3-0. É válido citar também que o Palestino foi eliminado na segunda fase da Libertadores. Perdão, segunda não, na pré-Libertadores. Qual que é a pré-Libertadores? Então, o Palestino foi eliminado na pré-Libertadores para o Guarani, perdeu em casa por 1-0 na partida de ida e na volta 2-1 para os paraguaios. Com isso, o Palestino deu adeus à Libertadores. E nesta quarta, dia 4, o Colo-Colo vai estrear fora de casa pelo grupo C, vai estrear contra o Jorge Wilstermann lá na Bolívia. Bom, e por enquanto aqui do futebol chileno é isto. Eu sou André Borges, do podcast Latinos na Veia para o Futebol na Veia. E o Chile sempre muito movimentado, né? Muito obrigada, André, por todas as notícias. E então vamos falar sobre o líder, a Universidade Católica, que time deu um fim a sua sequência de vitórias, né? Tinham conquistado 5 até agora, mas o União La Calera segurou a equipe e os times ficaram no 1-1. Porém, a Universidade ainda não sofreu nenhum revés no torneio não, viu? A equipe vem fazendo uma boa campanha e até agora já foram marcados 15 gols, mas sofreram outros 6, o que é um número bem baixinho aí. Já o Colo-Colo acabou sofrendo mais uma derrota, a equipe que tem sofrido com protestos em relação à política do país, né? Já teve um torcedor morto no final de uma partida, né? Ele acabou sendo atropelado. Então aí a equipe não tem conseguido mostrar um bom desempenho, né? Até agora venceram apenas uma vez, empatando em um jogo e perdendo outros 4. Então aí não é os bons resultados que a equipe queria para essa temporada. Já o La Serena, que subiu agora para a Elite, ainda tem chances de fugir do rebaixamento, né? O time soma 3 pontos e conta com uma vitória e 5 derrotas ao total. Contudo, como muita coisa tem que acontecer, né? Pode acontecer, esse time ainda pode surpreender a gente e a gente tem que esperar. Já o Felipão Colo-Colo, hein? Quem diria? O que a gente vai falar sobre isso, né?
O técnico que teve seu último trabalho no Palmeiras não agradou nem um pouquinho a torcida da equipe. O André já explicou direitinho aí pra gente, por questões que ele já apoiou, né? Já deu uma fala em 98, ano de 98, apoiando, né? Falando que o Pinochet fez coisas boas, mas a torcida do time não gostou, né? Os torcedores compartilharam uma imagem de protesto onde dizia que Scolari, né, o Filipão, ele não é bem-vindo, afirmando também com a seguinte frase: não há fascismo no Colo-Colo, né? Então, o que será que vai acontecer nos próximos dias, né? A gente vai ter que esperar para ver. Será que teremos Filipão no Colo-Colo ou será que ele vai continuar aí procurando outro clube? Na Libertadores, os chilenos tropeçaram na primeira rodada, né? Assim como o André disse, o Internacional de Porto Alegre criou muito e segurou a Universidade Católica, né? Então, no segundo tempo, os gaúchos que estavam jogando em casa venceram por 3-0. Enquanto isso, Colo-Colo também não fez uma boa atuação e perdeu diante o Roger Wisterman. Os chilenos perderam por 2-0, contando com um gol contra no final da partida, o que não é nada bom, né? Então vamos ver como que vai ser o desempenho das equipes nas próximas rodadas. Mas agora a gente vai até a Colômbia, onde o Kaique vai falar com a gente. Olá, amigos de Latinos em na Veia! Estou de volta para falar tudo o que rolou no futebol colombiano neste fim de semana, com a 7ª rodada da abertura da Liga Betplay 2020, que teve início na última sexta-feira. No estádio Metropolitano de Barranquilla, o Junior voltou a vencer no campeonato. Dessa vez, os tiburones contaram com um gol de Borja, que ajudou no triunfo sobre Jaguares de Córdoba por 3-2. Já no sábado, Patriotas e Boyacá Chicó ficaram no 1-1, com os 2 gols acontecendo no intervalo de 7 minutos. Também no sábado, tivemos 2 grandes clássicos que agitaram a rodada. A começar pelo clássico de Medellín, entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. O confronto aconteceu no estádio Atanásio Girardot, e no pré-jogo, as duas torcidas fizeram muita festa. Com bola rolando, os visitantes saíram na frente, mas sofreram empate e a partida terminou em 1-1. Ainda tivemos uma expulsão para cada lado, com Riascos e Duque indo para o chuveiro mais cedo. Duque havia marcado para os donos da casa. Seguindo o dia, América de Cali e Deportivo Cali voltaram a se enfrentar, dessa vez com mando rojo. A equipe visitante jogou um tempo inteiro com um jogador a menos e abriu o placar, mas no final, Lopes evitou a derrota dos Diablos e empatou a partida em 1-1. Fechando o dia, o Tolima se reabilitou da eliminação na pré-Libertadores sobre o Internacional e venceu a Alianza Petroleira por 1-0 fora de casa. E no domingo, tivemos mais 4 jogos e a grande surpresa da rodada. Em casa, o Deportivo Pasto foi derrotado pela La Equidad por 2-1 e perdeu a liderança da apertura. Na sequência, o Bucaramanga venceu o Cúcuta, também fora de casa por 1-0, em confronto da parte de baixo da tabela. Rio Negro e Envigado ficaram no 1-1 para encerrar. O Once Caldas derrotou o Deportivo Pereira por 3-1 como visitante. Com isso, a classificação da apertura é essa. O Atlético Nacional agora é líder com 14 pontos, seguido do Deportivo Pasto com 13 pontos. Em terceiro está o Alianza Petroleira com 12 pontos, seguido do Junior Barranquilla também com 12 pontos. Em quinto está o Independiente e Santa Fé com 11 pontos, seguido do Once Caldas em sexto com os mesmos 11 pontos. Jaguares com 7º em 16º, Milionários com 5 em 17º, Patriotas com 4 em 18º, Boyacá Chicó na vice-lanterna com 4. E na lanterna o Cúcuta com 3, são os últimos da competição. Agora eu vou pedir para Lauren dizer o resultado entre Milionários e Independentes e Santa Fé no clássico de Bogotá que fechou a rodada. Aqui é Kaique Ribeiro para o Latinos da Veia, do Futebol na Veia. Hasta luego, amigos! Muitas graças, Kaique. O futebol colombiano também não fica para trás, né? E olha, uma rodada recheada com clássicos e o que a gente mais poderia pedir, né? O interessante e curioso, como assim a gente pode dizer, é que tanto o clássico de Medellín quanto o de Cali acabaram no 1-1 e cada equipe teve um jogador expulso, né? Então aí foram 4 expulsos. Vale lembrar que foram 2 jogos bastante pegados, os times entraram em campo para sair com a vitória e infelizmente acabou não chegando para nenhum. Já o clássico entre Milionários e Santa Fé também não foi muito diferente não, viu? Com exceção das expulsões que não aconteceram nessa partida, as equipes acabaram ficando no 0. Então, outro empate e os 3 clássicos acabaram no empate. Com isso, o Nacional fica com a liderança do torneio que tem sido bastante disputada, né? A equipe conta com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota nessa temporada. Porém, ele é seguido pelo Deportivo Pasto, Santa Fé e o Alianza Petroleira. Tivemos colombianos também na Libertadores, viu? O Junior Barranquilla encarou o atual campeão, o Flamengo. E olha, os brasileiros estavam com tudo, viu? O rubro-negro venceu por 2-1.
Já a América de Cali também não teve um começo muito positivo, hein? Tá dando ruim pros nossos times. Diante o Grêmio jogando em casa cheia, os colombianos sofreram uma derrota por 2-0, com gols anotados no início do segundo tempo e outro no primeiro tempo. Agora, a gente vai ao Paraguai falar com Yuri Murta, que traz as últimas novidades de lá. Fala, Lauren, tudo tranquilo? O Latinos na Veia está de volta e com isso vamos falar um pouco da retrospectiva das últimas 2 rodadas do Campeonato Paraguaio. Na 6ª rodada, os destaques foram as vitórias de Libertad e Nacional. Os 2 times foram os únicos a levarem os 3 pontos na rodada. Nos outros 4 jogos, 3 terminaram em empate e, além disso, Guarani e River Plate tiveram seu confronto adiado. A vitória do Libertad deixou ele como líder isolado da competição, com 16 pontos. Todavia, na 7ª rodada, o atual primeiro colocado conheceu a sua primeira derrota. O time foi derrotado por 3-2 para o Guarenha em um jogo que foi decidido apenas aos 91 minutos. O Guarenha tinha aberto 2-0 no placar, o Libertad conseguiu empatar, mas sofreu o gol no último minuto. Outros destaques da 7ª rodada foram as primeiras vitórias no campeonato do 12 de outubro e do General Dias. Todavia, os 2 times continuam nas últimas 2 posições. O vice-colocado Olímpia também perdeu na rodada e desperdiçou a chance de se tornar o líder da competição. Com essas 2 rodadas, as 5 primeiras posições ficam dessa forma: Libertad com 16 pontos, Olímpia com 14 pontos, Nacional com 13 pontos, o Guarani com 13 pontos, entretanto com um jogo a menos, ou seja, o Guarani ainda pode chegar à liderança e empatar no número de pontos com o Libertad, depende apenas se vai vencer ou não o River Plate no jogo adiado. E o Guarenha, time que veio da Liga de Acesso, está na 5ª colocação com 12 pontos, sendo a grande surpresa do campeonato. Vale lembrar que nas 7 rodadas o time só teve uma derrota. Já nas lideranças individuais das estatísticas do campeonato, Roque Santa Cruz segue na liderança da artilharia isolado com 7 gols. Os outros primeiros colocados têm apenas 4 gols na competição, como é o caso de Bobadilha, do Guarani. E Oscar Cardoso se tornou o maior assistente do torneio nesta rodada, mostrando assim a força dos jogadores veteranos no Campeonato Paraguaio. Libertad, Olímpia e Guarani levam a bandeira paraguaia nesta semana na Libertadores. Os 3 times atuam pela primeira rodada da fase de grupos do maior torneio continental, nesta terça-feira e nesta quarta-feira. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Muito obrigada, Yuri. E o Paraguai também tá pegando fogo, viu? Tivemos aí o Libertad e o Nacional sendo os únicos a somarem 3 pontos na 6ª rodada do torneio nacional. E coincidência ou não, são os 2 dos melhores times aí do país, viu? Porém, as coisas não foram tão boas assim pro Libertad, que acabou sofrendo o primeiro revés já na 7ª rodada, né? Isso aconteceu diante do Guarenha e perdeu aí por 3-2, o que é um placar aí bem acirradinho. Isso quer dizer que o jogo foi bastante pegado. Ele aconteceu fora de casa, né, e acabou fazendo com que os atuais líderes perdessem a sua invencibilidade. Porém, o Libertad continua no topo da tabela, viu? Até agora já foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e com isso já são 16 pontos ganhos em 7 confrontos. No segundo lugar aparece o Olímpia com 14, coladinho no líder, viu? Em terceiro está o Nacional, seguido pelo Guarani, ambos com 13 pontos. Em quinto está o Guarenha, com outros 12, fazendo uma campanha surpreendente. O Cerro Porteño aparece em sexto, com 11 pontos. Na sequência, Sol de América e o River Plate em sétimo e oitavo, cada um com 9 pontos. Em nono, São Lourenço conta com 6 pontos. Em décimo, Esportivo Luquenho, com outros 5, seguido por General Dias, com 4, e 12 de outubro com 13 pontos. Na Libertadores, os paraguaios representaram, viu? Fizeram bonito.
Além do Libertad bater o Independiente Medellín, o Guarani venceu o Bolívar em casa por 2-0. O único tropeço foi por conta do Olímpia, que ficou no 1-1 com o Delfim. Então aí bons resultados, pelo menos dos paraguaios tiveram, hein? Agora a gente vai falar do campeonato peruano e quem fala com a gente é o Luiz Gustavo. A quinta rodada no Campeonato Peruano trouxe junto dela algumas surpresas e também foi recheada de empates. O Aliança Lima garantiu difícil vitória em cima do Deportivo Municipal, o Aliança Universitário conseguiu continuar na liderança da tabela e muito mais. Vamos ver então os resultados dessa rodada. O Cajamarca empatou em 1-1 com o Melgar, o Aliança Lima venceu de 1-0 do Deportivo Municipal, o Academia Cantolau venceu de 1-0 do Atlético Grau, o Ayacucho venceu de 4-1 do Cienciano, o Clube Aliança Universidade ganhou de 3-0 do Deportivo Cuba, o San Martín e o Carlos Manute empataram em 2-2, o Carlos Stein empatou em 1-1 com o Binacional, o Sport Boys Association empatou em 3-3 contra o Universitário, o César Valerro empatou em 1-1 com o Sporting Cristal e o Sport Huancayo venceu de 3-2 do Real Garcilaso. Além disso, vamos para as principais notícias da semana. Começando com o fato de que o Orlando Levalle não está mais no comando do clube Carlos Stein, que se torna o quarto time peruano a terminar seu contrato com seu técnico esse ano. O estopim foi um empate contra o Binacional. Ainda sobre técnicos, o Atlético Grau está muito preocupado com as ameaças que estão chegando ao técnico da equipe após os resultados ruins nas últimas rodadas. A equipe vem sofrendo uma grande pressão dos fãs para a saída do técnico do time. Além disso, a FIFA sancionou o La Serie do Chile pelo passe de José Manzaneda para o Aliança Lima, já que o clube chileno violou os regulamentos da FIFA para o registro do jogador. Então o atleta vai ter que pagar uma multa milionária devido a isso. Continuando a falar sobre a Aliança Lima, o zagueiro do Universitário Nelinho Quina disse antes do clássico entre as duas equipes que por mais que o Aliança Lima tenha individualmente jogadores melhores, eles têm uma equipe melhor, chegando então mais fortes para o confronto. E fechando a semana com mais uma notícia sobre o Aliança Lima, o goleiro da equipe, Leão Butron, não conseguiu esconder que está feliz com o bom início da equipe na semana e afirmou que existe um clima muito bom para os próximos confrontos, referindo-se especialmente à Copa Libertadores no jogo contra o Nacional e ao clássico contra o Universitário. Por hoje é isso e eu sou o Luiz Gustavo para o Futebol na Veia. Muito obrigada, Luiz. E enquanto isso, o campeonato peruano anotou um tomzinho aí mais calmo, mas também não muito, viu? Não decepcionou a gente e é por isso que a gente chama de caliente, viu? E quem vem aparecendo com tudo, fazendo um bom início de temporada lá no campeonato peruano, é o Alianza Lima. Mas mesmo assim, ele não tem tido uma boa colocação na tabela de classificação. O time aparece como o 10º colocado e até agora, né, em 5 rodadas foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Isso faz então com que seja uma campanha muito equilibrada. Porém, sabendo do desenvolvimento, do desempenho do Alianza Lima, é possível falar e afirmar com toda certeza de que o time ainda vai se recuperar, né? A gente espera que ele se recupere porque é uma equipe que entra para brigar, né? Tanto é que já jogou Libertadores, então a gente sabe que pode brigar com tudo. Na tabela de classificação ainda, o Ronuco aparece no topo com 5 vitórias, sendo o único time invicto até agora do torneio, viu? E surpreendendo bastante, porque tá fazendo um bom começo e quem sabe é um dos que vai brigar para permanecer na liderança. E vamos ver o que acontece até lá, porque tem muita coisa para acontecer, né? Começo de temporada, 5 rodadas ainda, então, né? Mas assim como o Luiz falou pra gente, aparentemente os jogadores do Alianza Lima, eles estão contentes com o resultado que o clube tem tido até agora, né? Então, será que eles vão conseguir subir mais ainda na tabela? A gente vai ver, né? Porque a gente ainda acredita que o Alianza, ele pode surpreender muito. Ele só precisa encontrar até agora o seu melhor time e isso não deve demorar muito para acontecer. E por último, mas não menos importante, é a hora de falarmos com o Luciano Massi, que traz as últimas novidades do que está acontecendo lá no Uruguai. E o futebol deu uma breve pausa na terra de Cavani e Suárez. Aproveitando que não tivemos podcast na semana passada e aproveitando também essa pausa no Uruguai, vamos aos resultados da rodada 2. Bom, começando o nosso giro pelas canchas do Paisito, em meio aos festejos de carnaval no sábado 22, 3 jogos abriram a segunda rodada do torneio Apertura.
No primeiro deles, o Rentistas superou o Boston River do interminável Louco Abreu pelo placar de 3-2. Cerro e River Plate não saíram do zero, e o todo-poderoso Nacional empatou com o modesto Cerro Largo em 2-2. Tomás Fernandes e Hugo Dorrego fizeram os gols do Cerro, mas nos acréscimos Gonçalo Berguessio e Cláudio Jacob arrancaram um empate heróico. Já no domingo 23, o Danúbio bateu a equipe do Montevideo Wanderers pelo placar mínimo, 1-0. O duelo entre Liverpool e Deportivo Maldonado terminou empatado em 1-1. Progresso e Plaza Colônia também empataram, só que por 2-2. E fechando o domingão de futebol, a equipe do Defensor Sporting bateu o Peñarol de Diego Forlán por 2-1. Rodrigo Abascal abriu a contagem. Juan Albin empatou e no apagar das luzes, Facundo Milan virou para os violetas. Na quarta-feira 26, encerrando a rodada, o Montevideo City Torque, primo do Manchester City e atual campeão da segunda divisão, venceu a equipe do Fênix por 3-1. Após o término da rodada, vamos conferir quem são os 5 primeiros colocados do Apertura. A liderança está nas mãos do Rentistas, que até o momento é a sensação do torneio. Na segunda colocação está o Progresso, seguido de Cerro Largo, Defensor Sporting e Liverpool. Já o Peñarol figura na 8ª posição e o Nacional aparece apenas na 14ª colocação. Para encerrar, vamos aos destaques da próxima rodada. Anote aí, caro ouvinte. No sábado 7, o Rentistas recebe o Deportivo Maldonado. A equipe do Plaza Colônia medirá forças com o Fênix. E fechando o sabadão, o Peñarol de Diego Forlán e companhia encara o Danúbio. Já no domingo 8, teremos Progresso versus Liverpool. O Cerro Largo enfrenta a equipe do Boston River e fechando, o Nacional jogará diante do Montevideo Wanderers. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Latinos na Veia. Muito obrigada, Luciano. Já falei isso uma vez e eu acho que a gente precisa ressaltar que não é à toa que chamamos o nosso podcast de Caliente, porque olha, os times não estão brincando em serviço, viu? E isso também está acontecendo no Campeonato Uruguaio. Olha, na segunda rodada do campeonato também quase pegou fogo e foi tiro, porrada e bomba e gritaria e tudo mais que poderia acontecer. A gente vai falar um pouquinho do Nacional, que não conseguiu segurar o Cerro Largo e ficou no empate de 2-2, né? Olha, o Nacional, com um a mais em campo, conseguiu anotar 2 gols nos acréscimos, e isso tudo em 2 minutos. Por isso que ele é um dos maiores clubes do país e ele ainda vai fazer bons jogos no torneio. Na liderança do torneio, quem aparece no topo, né, é o Rentistas, que é o único time ainda que venceu os 2 confrontos disputados. O restante das equipes ainda não conseguiram esse posto, né? Acabaram sofrendo algum empate, alguma derrota, né? E os cientistas então aparecem aí invictos. Sim, a equipe bateu o Nacional na estreia da competição e também o Boston River na rodada anterior, na segunda rodada, né? Então isso quer dizer que é uma boa campanha, né? O G4 é completado por Progresso, Cerro Largo e Defensor em segundo, terceiro e quarto, respectivamente, né? Então cada equipe aí soma 4 pontos, as equipes abaixo, em quinto e sexto, também somam 4 pontos, mas pelos critérios de desempate, quem aparece aí no G4 são esses 3 times, né? Cada um conta com uma vitória e um empate. Na Libertadores, a gente teve também o Uruguai se representando. Diante do Atlético Paranaense, o Peñarol, treinado pelo técnico Diego Forlán, aí que faz a sua primeira experiência, né, que tem a sua primeira experiência como técnico, ele apertou o Furacão, mas não saiu com a vitória. Os brasileiros conseguiram vencer por 1-0. Não é à toa que são os campeões da Copa do Brasil, né? E quem entrou também em campo foi o Nacional, que a princípio ganhou por 1-0, viu? No momento em que estamos gravando, ele está ganhando por 1-0. E com isso, então, chegamos ao final da nossa 7ª edição. E antes de vocês já pararem de ouvir, vai lá no nosso portal e acompanha de pertinho tudo que está acontecendo no mundo da bola, viu? Temos as últimas contratações, quem deixou as equipes, prognósticos e tudo que acontece com o seu time de coração. Então vai lá em www.futebolnaveia.com.br e já se atualiza por tudo que está acontecendo, né? Aproveita e se inscreve no nosso canal, dá um like, dislike, comenta aqui o que achou.
E fiquem ligadinhos, porque aqui tem mais vídeo, tem outros podcasts. Se você está ouvindo pelo Spotify, também segue a gente aqui, dá esse apoio. Estamos no Instagram, como futebolnaveia.br. Corre lá que tá tendo um sorteio maravilhoso, que eu tenho certeza que tu vai querer participar, tá? E também estamos no Twitter, com um user novo. Vai lá e segue a gente em @FNVBR. Vou repetir para você ficar ligadinho, gravar esse user e ir lá no Twitter correndo, seguir a gente. @FNVBR e no Instagram, @futebolnaveia.br. Eu queria agradecer aos nossos repórteres, a Valéria Contado, o André Borges, Kaique Ribeiro, Yuri Murta, Luiz Gustavo e Luciano Massi. Muito obrigada pela dedicação de vocês. E não se esqueçam que vocês têm aí um encontro comigo na semana que vem, na sexta-feira, viu? Um novo dia. Abemos novo dia para sextar muito bem. Então espero vocês e tenham uma boa semana. Aproveitem bastante o final de semana, que semana que vem a gente traz muitas novidades. O campeão do Campeonato Argentino, o que aconteceu, quem tá na liderança, os resultados da Libertadores, da Copa Sul-Americana e muito mais, viu? E adiós!